Olá, professores, tudo bem? Hoje continuamos a falar do pequeno manual antirracista. Nesse mês de consciência negra que já falamos, não deve haver dia, não deve haver hora para a consciência negra. O combate ao racismo e o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira deve ocorrer todos os dias, porque independente da origem de cada um, o negro faz parte da cultura brasileira, assim como nós, de descendência africana, temos hábitos que vêm do árabe, do italiano, das várias nacionalidades, certo? Mas nesse mês a gente instrumentaliza com um pequeno manual antirracista. No estudo anterior a gente falava um pouquinho da autora Djamila, de como ela traz questões para a gente pensar, né? E olha aqui, nos primeiros capítulos, o que ela nos coloca? Ela nos fala, olha, se a gente quer entender sobre o racismo, precisamos nos informar e enxergar a negritude. Isso eu falo para brancos e negros, que negros também não conhecem, porque tivemos uma cultura muito europeizada, uma educação muito voltada para as referências brancas. Então, esse é o momento de conhecermos as nossas e os outros também, certo? Reconhecer que a branquitude tem privilégios e, principalmente, perceber o racismo internalizado em cada um de nós. O negro tem racismo? Tem. Mas eu me casei com um negro, eu tenho amigo negro? Temos o racismo todos. E por isso precisamos estudar, né, para estipar isso de cada um de nós. Então, o primeiro item que ela traça hoje, né, que seria aqui o 5º capítulo do livro, ela fala, olha, se você quer ter uma postura antirracista, apoie ações educacionais afirmativas. O que é o afirmativa? É só ter cota na universidade? Olha, se eu for afirmativo durante toda a minha carreira, daqui a uns dias não precisa de cotas, como é o plano não ter. Que daqui a uns 10, 15 anos nem tenha mais cotas. Previsão aí para a década de 2030, que não haja. Porque se imagina assim, que se teve cotas durante 20, 30 anos, já se consegue formar uma geração de pessoas com igualdade de oportunidades, podendo ocupar o mesmo papel na sociedade. Então, a ação afirmativa é o seguinte, é a afirmação positiva da cor ou da condição. Porque no caso da raça e etnia é da cor, né? Do indígena, cor e origem. Agora, da deficiência é da condição. Então, é afirmar aquilo que sempre foi usado para me prejudicar, aqui no meu caso, cor de pele, do indígena, cor de pele, origem, da pessoa com deficiência, a condição ali da falta de um membro ou da capacidade intelectual, vai me ajudar. O que me prejudicou no passado, hoje vai me ajudar. Muitos não conseguem entender a justiça social que há na ação afirmativa, mas é isso, ó, repito comigo. O que me prejudicou no passado, hoje vai me ajudar. Daqui uns dias não vai nem prejudicar e nem ajudar. Isso vai depender do avanço da própria sociedade, haver ou não ações afirmativas. Por quê? Aí nós saímos da nossa compreensão e entramos na Djamila. Historicamente, negros tiveram menores oportunidades de acesso à educação de qualidade, por diversas razões. Não é? Estão situados nos lugares com menos condições sociais, políticas, econômicas. Historicamente, tem uma história de privação de direitos à saúde, à educação, à assistência social. Ou seja, então nem sempre a criança vai na escola para aprender, né? Eu acho assim, menosprezar quando se fala que a criança vai só para se alimentar. Ela vai para se alimentar, mas ela tem na sua família uma condição que não a favorece. Talvez uma família com uma escolaridade menor, envolvida em sérios problemas sociais por não ter tido outras opções. Então, nem sempre o objetivo dela ir para a escola é a primeira opção.
Então, por razões diversas, e não somente pobreza, cor de pele, aquilo que é tido aí de maneira preconceituosa, a criança negra ela tem menos oportunidades de acesso à educação de qualidade, porque nem sempre ela está na escola somente para aprender, né? Ela tem outros focos, outras vivências, outros sofrimentos na vida que interferem na sua condição de criança e nesse direito de aprender. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, não tem uma série de direitos de aprendizagem, mas aí também, para esses direitos serem efetivados, a criança tem que estar em plenas condições. Outra razão para se apoiar as ações afirmativas é, depois aí, as ações afirmativas estão desde o começo da década de 2000, o poder transformador, tanto na educação como no mercado de trabalho. Então, na educação, as ações afirmativas elas provocam uma diversidade. O aluno com o curso superior feito, ele vai na sua família, ele é um agente transformador. Muitos, a primeira geração de cursistas de nível superior a estarem em suas famílias. E acontece aquilo, né, tanto na educação, né, como no mercado de trabalho, porque essa pessoa, tendo a oportunidade na universidade, no mercado de trabalho, no concurso público, financeiramente ela retorna para a sociedade. Como assim? Isso não são palavras da Djamila, são palavras da Rutineia. Ela está educada, ela tem um salário menor. Antes, quem ocupava a maior parte das UBSs, as cestas básicas da assistência social, até o trabalho das igrejas e outros templos religiosos? Geralmente era esse negro excluído da sociedade que ia buscar os restos aí nessas políticas públicas ou nas ações filantrópicas. Ele inflacionado, vamos dizer assim, com educação, com oportunidades de trabalho, ele vai ter autonomia e vai parar de onerar o Estado. Então, se eu não faço enquanto gestor público por bondade, eu faço por uma economia aí dos cofres públicos. Então, as ações afirmativas, elas transformam o mercado educacional e o mercado de trabalho com rebatimentos até nas políticas públicas. Então, algumas pessoas, né, sempre falam na meritocracia. Olha, mas tal pessoa, vamos pensar um Milton Santos, aí, um intelectual negro. Elas conseguem, mas é como ser um Neymar. É 1 em 1 milhão. É uma pessoa aí com uma condição intelectual diferenciada que, por conta disso, consegue vencer as suas barreiras, assim como uma condição física, uma condição musical. A pessoa mediana, como cada um de nós, como mediana que eu digo, com uma inteligência média, com uma capacidade média, ela não consegue ultrapassar o sistema. Que mais um pouco aí. Aí a Djamila nos fala, olha, se você não quer ser racista, você vai apoiar as ações afirmativas, transforme seu ambiente de trabalho. Aqui eu entendo que ela fala para quem tem o poder de contratar, porque ela diz assim, ó, ir além do negro único, que é um álibi é uma palavra minha, para disfarçar o racismo. O que é o negro único? Então, um negro com ensino superior, por exemplo, vamos pensar até uns 10 anos atrás, costumava ser, eu sou professora, a única na sua escola, o único no seu hospital, ou seja, numa grande repartição, onde todos ali teriam a mesma capacidade, sempre tinha um negro único. E era sempre até aquela questão, vou convidar o fulano para não dizerem que sou racista. Mas Djamila nos fala que uma pessoa não pode representar todos os negros. Será que só há um com capacidade? Ou será que realmente eu não estou colocando aquele só para representar e tirar de mim a culpa de ser racista? Então, questionamentos, né? Você pode, no seu ambiente de trabalho, ter questionamentos sobre a formação de um comitê voltado para a diversidade, ou seja, ter ali numa repartição pessoas que pensem em formas de estar abrangendo essa diversidade. Projeto visando melhorar os números, essa diversidade, claro que não é só racial,
quanto à questão de gênero, outras etnias, outras diferenças, porque há pessoas de vários tipos. Lembra lá que falamos? Não temos só o padrão homem, hétero, católico ou evangélico, que é o mais aceito e é o dominante na sociedade, embora seja a maioria. Fazer questionamentos a um humor hostil a grupos vulneráveis. Olha, eu estou no meu ambiente de trabalho, existe a piada do negro, a piada do japonês, a piada da loira, a piada do judeu. Será que enquanto, eu imaginando que as pessoas já dentro do seu ambiente, né, será que eu gostaria que essas piadas fossem feitas à minha origem? Se eu sou uma pessoa de formação, eu devo propagar isso? Né? Principalmente quando há essa representatividade, né? E ela fala justamente disso, ó. Tem essa questão da não contratação, quando há contratação, a hostilidade até com o que se chama de humor, de brincadeira, a ausência de negros em espaços de poder ou não podem abrir mais espaços para violências raciais. Então, ali, se você é o negro único, assisti uma palestra, comunicação, em que a pessoa citava, olha, eu trabalhava num escritório de advocacia e havia só uma menina negra. Todas as pessoas eram chamadas pelo nome e a negra chamada de globeleza. E todos achavam que estava elogiando, porque a modelo Valéria Valença, que trabalhou muitos anos no Carnaval da Globo como a mulata globeleza, é uma mulher muito bonita. Dependendo do ângulo, pode ser considerado um elogio. Mas haviam outras mulheres naquele escritório. E a loira não era chamada, por exemplo, de Angélica. A morena, vamos dizer, de cabelos pretos, que o termo morena é questionado, não era chamada, vamos dizer, uma mulher bonita aí. Malu Mader. Malu Mader já tem uma certa idade, né? Era bonita quando era criança, né? Mas a negra era chamada de globeleza, então isso é uma violência racial. E quando não há um negro ali naquele espaço de poder, o negro que está lá, ele se torna mais vulnerável, porque não tem ninguém por ele. É só ele. Nesse caso, só ela. Violência cruzada, de raça e de gênero. Outro ponto que a Djamila toca é leia autores negros. Aí vocês vão falar, nossa, mas eu tenho que chegar na estante de uma biblioteca, não sei como seria essa estante virtual, né? Ou naquele catálogo virtual que nos apresentam as editoras, as plataformas aí, eu vou escolher somente quem é negro. Não, não é bem isso. Não é mais dar crédito aos autores negros, trazê-los ali para o seu rol de opções. Porque a Djamila nos fala, e ela é embasada em autores como a escritora Sueli Carneiro e outros, né, do epistemicídio. O que é o epistêmico? É tudo relacionado ao conhecimento. Então, o epistemicídio seria o apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por grupos minoritários, que hoje sabemos não são tão minoritários assim. E a partir daí ela fala do epistemicídio da cultura afro-brasileira, dos autores afro-brasileiros, que nem sempre estão pensando a si próprios. Por exemplo, Milton Santos pensa toda a questão do espaço geográfico, né? Mas que são relegados, né? São apagados. E esse aparelho educacional, ou seja, o sistema educacional de escolas, universidades, eles são um colaborador para esse processo de diminuição, porque eles recebem essas contribuições e não propagam. E o que ela fala disso? Né? Que o apagamento da produção dos saberes negros e anticoloniais, ou seja, que visa uma autonomia e não uma dependência aí de países como os Estados Unidos e grandes grupos europeus, contribui significativamente para o empobrecimento do debate político. Ou seja, eu não estou levando em conta o ponto de vista daqueles intelectuais afro-brasileiros, por exemplo, eu estou tomando só uma referência. E eu estou empobrecendo ali o meu debate intelectual por uma questão racista, de não levar em conta a produção do outro. Do outro, nesse caso, sou eu, né?
outro ponto ela fala, questione a cultura que você consome. E aqui, como cultura, ela traz pontos assim, né? É, a questão da televisão, que é uma cultura que nós construímos, que crescemos através dela, mudou um pouco com o impacto da internet e redes sociais. O que ela comenta aqui? Fake news sobre pessoas negras. Então, ela dá o exemplo das moças de turbante, ou seja, de uma notícia que era falsa de um grupo de moças negras que arrancou o turbante de uma moça branca e que, ao investigar, não era bem aquilo que estava sendo divulgado. Assim, o que leva a crer? Um denegrimento, né? Não sei se essa seria a palavra correta, né? Porque a tendência hoje é tirar os termos negativos, né? Deixar essa questão do negro tirar esses termos relativos à cor preta, ao negro, porque isso fortalece o racismo. Então eu refaço a minha fala. Em vez de denegrimento, eu digo assim, ao mascaramento da notícia, e no sentido de diminuir ali as moças negras nesse processo dessa notícia. E que o William Ribeiro, que é um pensador que conhecemos pouco, porque conhecemos poucos pensadores negros, nos diz a respeito disso. Que a apropriação cultural não diz respeito ao que pode ou não ser usado. Ou seja, uma mulher branca ela pode usar um turbante. Ele não é, até porque uma mulher branca pode ser uma descendente afro-brasileira, pode ser casada com um afro-brasileiro ou afro-brasileira, né? Não é sobre o branco poder usar turbante, cantar samba ou jogar capoeira. A questão da apropriação cultural é sobre uma estrutura de poder. Há um poder instituído na sociedade desde a colonização, que delega aos dominantes o direito de definir quem é inferior nessa cultura e como se pode dispor de suas produções culturais e até de seus corpos. Então, vai além do uso, da prática, da fala. E, mais uma vez, falando dessa arte dos meios de educação, que temos que ter um senso crítico, né? Fala de personagens estereotipados da minha infância, Mussum e Tião Macalé, que faziam parte dos Trapalhões, né? Então, Tião Macalé era um homem negro, sem dente, e sempre subestimado ali nas situações de humor. Era um humor que ridicularizava o outro, e nesse caso, ridicularizava o negro, um homem negro sem dente. Nós vamos ver por quê. Isso é uma tragédia de um sistema de saúde que ali não conseguia fazer com que aqueles dentes fossem tratados. E o Mussum nos Trapalhões, né? Haviam 4 personagens nos Trapalhões, Renato Aragão, Dedé Santana, Zacarias e Antônio Carlos Mussum. E o Mussum, que era o negro do grupo, né? Era sempre visto como bêbado, que gostava de mulher, que falava de mulheres de uma maneira assim vulgar. Então, o negro é o bêbado, né? E vamos saber como começa essa história do negro com o alcoolismo nas senzalas. Não é de rir, é de chorar. Ela fala dos poucos dos jornais, hoje mais virtuais, com poucos escritores e colunistas negros, e termina com uma fala da Sueli Carneiro, da escritora Sueli Carneiro, uma ativista negra. Considerando que os personagens negros não têm relevância na trama, e a sua presença e imagem negativa que veiculam prestam-se unicamente para ratificar a superioridade no branco. O maior exemplo disso é o maior sucesso da história da televisão, que é o romance Escravizalda, Tornado novela, uma novela que tem a minha idade, que atravessou décadas, gerações aí. A Lucélia Santos, que era uma mocinha, há quase 50 anos atrás, hoje já é uma senhora sexagenária, né, para exemplificar. E aqui não são palavras de Jamila, mas palavras da Rutineia, que diz o seguinte: o livro foi escrito em 2019, nesse biênio aí que eu tenho percebido, de 2022, 2023,
que é o tempo que vivemos hoje, né? Tenho visto nas produções globais e de outras emissoras até um aumento do negro na participação de algumas tramas de novelas, séries, filmes. Porém, eu acredito que nós devemos olhar isso muito criticamente, porque as histórias, vou dizer algumas que acompanhei, que estão no ar hoje, que pude perceber um pouco o enredo, elas trazem a presença do negro, mas elas não são críticas quanto a essa presença. Por exemplo, os casais interraciais são mostrados sem nenhum conflito. Há negros em papéis valorizados na sociedade, como médico, por exemplo, mas é um médico que aparece a cada 15 dias. Então, é um pouquinho diferente aqui do que a Djamila está trazendo, né? Porque 2019 parece que se passou muito tempo, por conta, sim, dessa invasão negra nas produções, muito bom, mas temos que repensar como esses conflitos são retratados. Será, por exemplo, lá na novela das Sete, um homem, o personagem principal, ele se envolve aí com duas mulheres negras, uma de pele mais clara, porque o pai é branco, a mãe é negra e tal. Será que essas relações elas se dão sem conflito nenhum, como é mostrado? Então é algo para se pensar.